Primeira pergunta, uma pergunta que está sendo feita por muitas pessoas. Impeachment ou renúncia? Qual o caminho? O melhor caminho é a renúncia. É aquilo que eu tinha pedido há muito tempo. Hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também falou isso, porque ele tem muita experiência. Pode não ser a pessoa mais respeitável, pelo menos para mim, em relação à condução dos destinos do Brasil, porque fez um governo que fez muito mal ao nosso país, mas ele conhece a vida brasileira. E ele sabe que um procedimento de impeachment, nessa hora, paralisaria o país 6 meses. Porque o impeachment é dado por um caminho que é o presidente da Câmara, por ato unipessoal, aceita ou não aceita a representação. A representação que nós fizemos não fala em fora Bolsonaro. Nós falamos em crime de responsabilidade, que basicamente são de 3 categorias. O primeiro crime de responsabilidade, atentar contra a saúde coletiva pela flagrante violação dos regulamentos da Organização Mundial de Saúde, dos regulamentos até a data expedidos pelo Ministério da Saúde e pelos decretos de emergência, calamidade e restrição de circulação de pessoas dos governos estaduais. Todo mundo viu o presidente Bolsonaro indo comer em padaria, isso é proibido, indo participar de aglomerações, juntar pessoas, tendo voltado dos Estados Unidos numa comitiva em que 23 pessoas testaram positivo, e ele criminosamente se nega a mostrar o óbvio. Se ele tivesse testado negativo, era muito simples para ajudar a população brasileira a mostrar o exame que é negativo. Mas se refugiou num direito seu, pessoal, de vida privada, de não mostrar seus exames. Só que um homem de Estado não deveria ter esses direitos, porque tudo que ele fala e diz é exemplar. Esse é o primeiro crime de responsabilidade, expor a saúde da nação brasileira ao genocídio de uma pandemia que está matando já mais de 50 mil pessoas nos Estados Unidos, e todos os indicadores são de que o Brasil parece demais demograficamente e com as dificuldades de um sistema de saúde incapaz de aceitar uma demanda tão violenta em tão curto espaço de tempo, como nós estamos, infelizmente, acontecendo pelo afrouxamento das restrições de circulação social que ele, Bolsonaro, estimula. O segundo conjunto de crimes de responsabilidade é atentar contra o regular funcionamento dos poderes da República. O Bolsonaro não disfarça de ninguém seu apetite autoritário, confraterniza com manifestantes na frente do quartel-general do Exército Brasileiro, confraterniza, faz discurso com pessoas que estão pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional, a volta do AI-5, que boa parte daqueles idiotas sequer sabe o que significa, mas que eu sou obrigado a saber. Significa censura à imprensa, significa restrição à liberdade de organização dos estudantes, de organização dos trabalhadores, proibição da autonomia científica, acadêmica e de cátedra das universidades, prisão sem forma, fim do habeas corpus e tortura e morte e exílio de pessoas. Isso é o que representou o AI-5 na história brasileira. Esse é o outro conjunto de crimes que o senhor Jair Bolsonaro praticou. E o terceiro conjunto de crimes se dá em relação à precarização ou ao atentado sistemático que faz contra a autonomia federativa. O Brasil é uma federação e o presidente Bolsonaro, sistematicamente, ao insultar governadores, apreender respiradores, restringir importações de respiradores e fazer violenta campanha contra a atitude dos governadores que estão em linha com a ciência e com a Organização Mundial de Saúde, comete o crime de responsabilidade. Isto é a dificuldade do impeachment. Nós precisamos fazer essa denúncia para que ele não pense que está impune. Mas se ele tivesse um mínimo de dignidade e um mínimo de compostura com a população brasileira, ele não faria o país passar por essa agonia que está passando, para além da grave crise econômica e da grave crise de saúde pública. Ele renunciaria. Mas renúncia é um ato unipessoal, unilateral, e tem a ver com dignidade que passa longe, infelizmente, na minha opinião, do senhor Jair Messias Bolsonaro.